Olá! Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Senta que lá vem História, projeto de extensão do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. Sou Priscila Gontijo Leite, professora de História Antiga da UFPB, e em conjunto com os discentes Ana Carolina Simões e Silva, José Miguel Ferrari e Lívia Maria Meirelles de Oliveira, contaremos a história de Mènecles, um homem comum que viveu na Grécia do século IV a.C. Para contar a sua história, utilizaremos como fonte principal o discurso do orador Iseu, denominado Sobre os Bens de Mènecles. Contaremos sua vida no formato de storytelling, que nada mais é do que contar uma boa história. Através de Mènecles, vamos conhecer um pouco do cotidiano de Atenas, da prática jurídica da cidade, da retórica ática e das relações familiares na Grécia Antiga. Aproveitem essa viagem pelo fascinante mundo antigo no episódio de hoje de Senta que lá vem História. Não resta dúvida que a Grécia Antiga se faz presente em nosso cotidiano, e para conhecer melhor essa civilização do passado, devemos avançar para além das famosas obras de Platão e Aristóteles, que são mais propriamente citadas do que lidas, ou das encantadoras narrativas sobre os deuses do Olimpo. Hoje, nós vamos contar a história de Mènecles, que, não tendo filho, adota o filho mais novo de seu melhor amigo, o epônimo de Acarneu. Acarneu é o demo da Ática na tribo Eneide, localizado na região de Parnes. É um dos maiores demo e fica aproximadamente a 11 quilômetros do centro de Atenas. Não sabemos ao certo onde se localizou a casa de Mènecles, mas podemos afirmar que ele certamente frequentava a região do Acarneu. Mènecles, depois de realizar a adoção, sobrevive 23 anos, mantendo um convívio bem próximo com seu filho adotivo. Pelo menos, isso é o que informa Iseu, um renomado logógrafo, especialista em discursos relacionados à herança, que foi contratado pelo filho adotivo para demonstrar a legitimidade dessa adoção. Iseu é um dos 10 oradores do cânone. O cânone foi elaborado no período helenístico por gramáticos alexandrinos que listavam os melhores autores de cada gênero, seguindo a longa tradição da antiguidade de fazer listas e catálogos. Os 10 oradores do cânone são Antifonte, Andócides, Lísias, Iseu, Isócrates, Licurgo, Hipérides, Dinarco, Ésquine e, por último, mas não menos importante, Demóstenes. A primeira menção desse cânone é datada do século I a.C., mas antes disso, já havia vários estudos sobre esses oradores, como se observa na obra Vida dos 10 Oradores, do Corpus de Plutarco. Temos poucas informações sobre Iseu, mas sabemos que ele nasceu no final do século V a.C., provavelmente entre 420 e 410 em Chalcis, na Eubéia. Além disso, ele estabeleceu-se em Atenas por volta de 390 a.C., onde estudou retórica com Isócrates e tempos depois abriu sua própria escola de retórica, também sendo professor de Demóstenes no ano 360 a.C. Diante da escassez de material informativo sobre a vida do escritor, podemos destacar a obra Teseu, do comediógrafo Teopompo, e a importante compilação A Vida dos 10 Oradores, de autoria de Plutarco, cujo trecho você pode conferir a seguir, narrado por nossa integrante Ana Carolina Simões. Iseu era de origem calcídica. Transferiu-se para Atenas e, segundo nos repórter Mipo, após ter estudado com Isócrates, seguiu Lísias na harmonia das palavras e na habilidade em tratar dos assuntos tão particularmente que, se o leitor não for de fato experiente no estilo de ambos, não será capaz de distinguir com facilidade de qual dos dois oradores é a autoria de muitos de seus discursos. Atingiu seu ápice após a Guerra do Peloponeso, conforme nos atestam seus próprios discursos, e viveu até o reinado de Filipe. Fora de sua escola, foi mestre de Demóstenes pela quantia de 10.000 dracmas, fato que, aliás, o tornou ainda mais famoso. Ele também compôs para Demóstenes os discursos contra seus tutores, como alguns afirmam. Deixou 64 discursos, dos quais 50 são genuínos, além de preceitos retóricos próprios.
Foi o primeiro que começou a ornamentar e direcionar seu raciocínio para a oratória política, o que inclusive Demóstenes imitou. O comediógrafo Teopompo o menciona no Teseu. Plutarco, Vida dos 10 Oradores, Iseu, 839 EF. Assim, sabemos que Iseu iniciou a carreira quando a de Lísias estava no fim, então pode ter conseguido sua clientela facilmente, pois os atenienses estavam habituados a contratar serviços de logógrafos. No sistema jurídico ateniense, não havia a figura do advogado, devendo ao próprio cidadão fazer o seu discurso de defesa e acusação. Aqueles que se sentiam despreparados poderiam contratar os serviços de redatores de discurso, os logógrafos. O discurso era feito pelo orador profissional e entregue para o cliente que decorava antes de ir para o tribunal, uma vez que era proibida a leitura de discursos. Apenas poderia ser lido aquilo que não fazia parte do discurso, como, por exemplo, as provas, os testemunhos, contratos e outros documentos escritos. Alguns dos discursos de logógrafos, como Iseu, Demóstenes e Lísias, chegaram até nós e isso nos permite conhecer um pouco do direito ático. Isso também levou alguns especialistas a compararem os estilos dos oradores. Dentre esses especialistas, temos o professor Dr. Marco Colonelli, da Universidade Federal da Paraíba, que a seguir irá nos responder algumas questões sobre Iseu, que certamente esperamos que possam ampliar o reconhecimento desse importante logógrafo. Pouco se sabe sobre a vida privada de Iseu, e as principais fontes vão se mostrar limitadas a análises e opiniões sobre seu estilo retórico, principalmente em relação e comparação com os estilos de Isócrates, Lísias e Demóstenes. Sobre o estilo de Iseu, o que o senhor elencaria como as principais características? Bom, o estilo de Iseu ele está fortemente associado à crítica que Dionísio de Halicarnasso, alguns séculos depois, vai fazer. Dionísio de Halicarnasso, ele menciona que o estilo de Iseu poderia ser definido como deinos. A palavra em grego deinos, ela tem carrega uma certa ambiguidade na sua tradução em português. Ela pode se referir tanto a algo terrível, né, quanto a algo habilidoso. Deste ponto de vista, parece que a tradição leu o estilo de Iseu, ou interpretou, digamos assim, seus discursos a partir desta afirmação de Dionísio de que Iseu seria um orador terrível. E há, de um certo ponto de vista, um esforço para se pensar os discursos que a tradição nos legou sob o nome de Iseu, como discursos que insistem em alguns argumentos que demonstraria, de certa forma, o estilo de Iseu como terrível, como alguém que utiliza artifícios linguísticos, principalmente com a intenção de denegrir a imagem do seu oponente. Então, em comparação com Lísias e outros oradores, a gente percebe que Iseu ele tem um caráter de construção, né, em termos de construção de suas orações, principalmente no nível sintático, né, ou naquilo que a retórica considera como uma das suas partes, né, a lexis, ela é muito complexa e extremamente elaborada. Essa extrema elaboração acaba transformando o escrito, digamos assim, de Iseu em uma oração artificial. Então, isso fez com que esse juízo, que
unia essa característica do Iseu terrível, né, com a característica de sua Alexis, que era uma Alexis com muitos artifícios retóricos, acabou fazendo com que o orador fosse reconhecido, e inclusive em relação aos outros, principalmente em relação a Lísias, né, que possui aí uma expressão um pouco mais descuidada, um pouco mais simples. Isso fez com que o Iseu fosse conhecido por toda a tradição como um orador terrível, né? E terrível ou, na sua outra acepção, habilidoso. A gente não tem como decidir nem por uma nem por outra, nem por outro sentido, porque na realidade elas se completam. Na medida em que Iseu parece ser extremamente elaborado, ser extremamente artificioso em suas construções, na utilização de algumas figuras, ele, ao mesmo tempo, parece lograr aquilo que um logógrafo, né, deveria fazer, que é ganhar a causa para o seu cliente. Então, nesse primeiro ponto, eu acho que é isso. Os discursos pronunciados no tribunais são chamados de discursos jurídicos ou discursos forenses. Além desses, segundo a divisão de Aristóteles na retórica, também temos os discursos deliberativo ou simbolêutico pronunciados nas assembleias e os discursos epidídico, que é um elogio ou uma crítica de um determinado assunto de conhecimento da audiência. Para um maior entendimento, o professor Marco irá falar um pouco mais sobre os tipos de discurso. Bom, a retórica aristotélica, né, que é uma das primeiras, não é a primeira, né, mas ela é baseada em outros manuais que foram escritos, mas é a mais recuada, digamos assim, que nós temos. É a de Aristóteles, ele é um compilador, ele rediscute essas tecnai e acaba apresentando a sua. Na retórica de Aristóteles, então, nós temos aí essa divisão, né, tripartite, dos discursos da retórica. Então, o simbolêutico, né, que é um discurso que é conhecido por deliberativo era o que se fazia na Assembleia, então é visto também como discurso político. Mais tarde, o discurso político vai se deslocar um pouquinho do simbolêutico, né? Vai aparecer com um discurso específico, mas basicamente esse discurso deliberativo, simbolêutico, é o discurso democrático que ocorria na Ágora, em Atenas. Então é um discurso político, né? Então ele tem suas formas, tá? Então não costuma ter um proêmio, né, porque basicamente quando se delibera já sabe a respeito daquilo que se vai deliberar, então é um discurso que vai direto ao ponto, né, é um discurso que também tenta convencer sobre as utilidades, né, de ações futuras que devem ser tomadas, então está sempre com um olhar no futuro, né, porque a deliberação é sobre o futuro, né? Se delibera sobre coisas futuras, né? E não coisas passadas. As coisas passadas, elas entram no discurso deliberativo para fornecerem exemplos, né? Então, ela entra como tipo de argumentação. Então, esse é o discurso deliberativo. O discurso judiciário, ele é o mais completo em termos de partes, porque ele possui todas as partes que eu acabei de mencionar, né? Proêmio, narração, argumentação e epílogo. É um discurso em que aparecem em vários momentos, as três formas de argumentação, né? Quando possível desenvolver, os oradores desenvolvem. Parece muito também a parte de argumentação, ela é muito interessante, né, por ter provas não técnicas ali utilizadas com muita maestria, né?
e o epílogo, que é uma peça de patos extremamente elevado, né, para mais ou menos, dependendo do orador. Mas é bem interessante a gente perceber como é um discurso que leva, né, em consideração, desde o seu início até seu fim, um plano bem estabelecido, né? Como eu disse, Zeu, ele parece diluir sua narração para favorecer a argumentação, né? Então, a gente percebe esse plano em Zeu, mas ele não deixa de ter uma narração. Então, de uma forma ou outra, parece que o discurso judiciário, dos três, ele é o mais técnico, né? O epidítico é um discurso laudatório, de louvor, né? O Aristóteles ele já define na sua retórica aí a possibilidade de louvar, né, ou de reprovar alguém, tá? Então ela trabalha nesse nível. Ela também, o seu proêmio também é um proêmio diluído, né? Digamos que as ações, não temos uma narração, né, ao modo do discurso judiciário. Nós temos uma narração no estilo, uma narração, digamos, mais no estilo de Zeu mesmo, um pouco mais diluída, né, em que aparecem os feitos, e os feitos de uma pessoa, né? Posteriormente, esses discursos vão louvar até animais, né? Então, louvava-se cidades, pessoas, né? Grupos étnicos, enfim. E seu epílogo normalmente é bem grandioso, né? Apesar de não ser determinante do discurso, porque o que será determinante será mais a lembrança dos fatos, né? E das qualidades do objeto que é louvado. Então, a maneira que se faz é sempre utilizando aí a auxesis, né, que é uma espécie de argumento em que se engrandece, né, os feitos, os atos, enfim. Então ela tem um estilo argumentativo bem delimitado, né? E o contrário seria para discursos de reprovação, mas ambos são epidíticos, né? Epidítico vem de demonstração, né? No início eram discursos mais ligados aos sofistas, que demonstravam seu poder de argumentação sobre qualquer tipo de assunto, né? Então, normalmente se louvava, né, se elogiava ou se reprovava esses objetos, qualquer que fosse o objeto em si. Então, mas posteriormente passa a ter algumas especificidades, aí é um dos gêneros que mais vai acumulando formas discursivas. Então, já no século III, no século imperial, já no período do Império Romano, já nós vemos uma série de subdivisões, né, do discurso epidítico. Basicamente são esses três, né, mas eles vão se multiplicar um pouco nos autores posteriores. Portanto, nossa principal fonte sobre Menecles é um discurso jurídico que foi encomendado por seu filho adotivo, que era cliente de Zeu. O discurso recebe o nome de Sobre os Bens de Menecles. O filho adotivo considera que sua adoção foi justa e de acordo com a lei, ao contrário do irmão de Menecles, que defende que essa adoção é inválida, pois foi feita sob uma influência de uma mulher, como explicitado na citação integral do discurso a seguir. Acreditava até agora, cidadãos, que se alguém já foi adotado conforme as leis, eu também havia sido, e que ninguém jamais ousaria dizer que Menecles me adotou por estar louco ou ter sido persuadido por uma mulher. Além disso, quando meu tio, não deliberando corretamente, como eu afirmo, tenta de todo jeito estabelecer que seu irmão morreu sem filhos, não se envergonhando nem dos deuses familiares, nem de nenhum de vós. Para mim, é extremamente necessário defender o pai que me adotou e a mim mesmo. Eu vos instruirei, portanto, desde o começo dos fatos, sobre como a adoção ocorreu de modo conveniente e conforme as leis, e como a herança de Menecles, sendo eu filho dele, não está sujeita a contestação jurídica, bem como a testemunha disse a verdade.
Então peço, suplico e imploro a todos vós que meus argumentos sejam recebidos com benevolência. Iseu, sobre a herança de Mènecles, parágrafos 1 e 2. Esse trecho corresponde ao exórdio do discurso. Segundo Aristóteles, um bom discurso deve conter 1. Exórdio ou proêmio, para que o orador capte a benevolência da audiência e desenvolva o ethos dos envolvidos. 2. Exposição ou narração com a descrição dos fatos. 3. Provas que podem ser técnicas e não técnicas, ou seja, criada ou não pelo orador. Nesse momento aqui, o orador também pode utilizar de topoi ou de argumentos de probabilidade. 4. Um epílogo, ou seja, um resumo do que foi narrado, finalizando com um apelo emocional. Nas palavras do próprio Aristóteles, em sua obra Retórica, nós temos: as partes necessárias são, pois a exposição e as provas. Estas são, então, as seções apropriadas, no máximo, digamos, proêmio, exposição, provas e epílogo. A refutação dos elementos do oponente pertence às provas, e a refutação por comparação é uma amplificação daquelas, de tal forma que também faz parte das provas. Pois aquele que formula isso procura a demonstração de algo. Porém, não é o caso nem do proêmio nem do epílogo, que tem como função apenas rememorar. Aristóteles, em sua obra Retórica, 1414b. O professor Marcos novamente nos explica melhor sobre esse complexo tema que é a arte da retórica. A retórica, ela não tem não tem uma obra, né, que defina isso. A retórica é um saber que vai evoluindo, né? É um saber que muda de tempos em tempos, mas a retórica, nós podemos perceber uma certa unidade, né, entre a retórica greco-latina. No primeiro momento, né, e assim, acho que de uma forma geral, a gente pode dividir aí a retórica nas partes que lhe convém, que seria a parte é a invenção, né, nós traduzimos assim, mas é inventio em latim, em grego é reorem, né, do verbo reorem. Agora eu não lembro qual é o substantivo que eles usam. Mas já certa, a segunda parte da retórica é a dispositio, né, ou seja, a invenção é a parte em que se localiza, né, toda essa parte de argumentação, é onde se procura nos lugares comuns os argumentos e que tipo de argumento você vai utilizar, se você vai utilizar um argumento ético, se vai utilizar um argumento patético ou um argumento lógico. A segunda parte seria a dispositio, né, ou a disposição, que seriam aí digamos, as partes, a organização desses argumentos nas partes do discurso. Como eu disse aqui, as partes do discurso, né, proêmio, narração, argumentação e epílogo. Então, cada uma dessas partes ela tem uma certa função. E essa função ela acaba se coadunando com as formas de argumentação. Então, por exemplo, na narração não se utiliza argumentações lógicas, etc. Na narração se narra. Né? Então, narra-se os fatos que ocorreram, né? Para que a audiência tenha ideia do que está sendo julgado. Depois tem a alexis. Né? A alexis é o que a gente costuma traduzir por elocução, né? Elocutio. Na realidade, é uma parte mais ornamental do discurso, é onde aparecem as figuras de linguagem, as figuras de pensamento, né? É toda a parte voltada aí para um certo, não só um embelezamento, mas a produção de certos efeitos, né, dentro do discurso. Depois você tem a parte do discurso que é a actio, né, ou a ação, né, que é a parte que envolveria aí uma certa algumas noções que são as mais variáveis, né, que são as noções que envolvem
toda a performance do orador em ato. Tá? Então, isso vai desde os gestos, né, impostação da voz. Tá? Então, essa parte ela é uma parte mais performática da retórica, e ela foi desenvolvida posteriormente. Né? Na retórica de Aristóteles, nós não vemos muitos argumentos sobre isso. Aristóteles fala muito en passant sobre esse tema, e nós vemos mais nas retóricas posteriores, principalmente em Cícero, que valorizava muito. Bom, basicamente são essas partes da retórica, e elas têm aí essas características, né, esses desenvolvimentos. No próximo episódio, apresentaremos mais detalhes sobre a vida de Menecles, os motivos para seu irmão considerar ilegal a adoção e também mais informações sobre o estilo de oratória de Iseu. Para a elaboração desse episódio, foram utilizadas as seguintes fontes: Sobre os bens de Menecles, obra de autoria de Iseu com tradução inédita do Grupo de Estudos de Retórica e Oratória Antiga, Rhetor; a compilação Vida dos 10 Oradores, organizada por Plutarco, também com tradução inédita do Grupo Rhetor; e, por último, a obra Retórica, do filósofo clássico Aristóteles, com tradução e notas de Manuel Alexandre Júnior, publicado em São Paulo pela editora Martins Fontes no ano de 2012. Além disso, utilizamos como trilha sonora o volume 1 da coleção Música da Grécia Antiga, do artista Petros Tabouris, que está disponível no canal do YouTube da FM Records. Até o próximo episódio.